Amigos, estimados irmãos, que Jesus nos abençoe e ilumine hoje e sempre. A gente vai começar cantando aqui uma musicazinha para harmonizar. Eu sei que a turma aqui gosta da arte espírita, não é? Gosta, e a gente vai... Nós fazemos parte também, somos fundadores de um grupo musical de arte e música espírita chamado Sintonia de Luz. Inclusive amanhã o Sintonia está aportando lá em Apodi, e a gente faz essa programação amanhã em Apodi, sábado em Severiano Melo, voltamos para Apodi, no domingo pela manhã vamos a Caraúbas, de lá a turma segue para Natal e eu volto aqui para Mossoró, para lá no Allan Kardec. A gente também tem um bate-papo bom, o Stefano já fez aí o meio campo, né? Como eu disse, nós não somos desconhecidos aqui da turma de Mossoró, porque na época Ferreira Xixi, Arlindo e Armando Tomás foram presidentes da federação. Nós adentramos aqui todas, fundando as regionais espíritas, primeiramente nas caravanas da unificação e implementando as comissões regionais espíritas aqui do Rio Grande do Norte, quando éramos diretor federativo da área do ESG. Então a gente já milita, já conhece grande parte da turma, Couto, né? Falávamos agora em Denilson, a turma Rebouças, já conhecia já, ele talvez não lembre de mim, mas a gente já se conheceu já do movimento em algum momento, né? E eu estou hospedado também aqui, estou sendo recebido na minha pousada, porque quando a gente programou tudo, eu liguei para a Rosineide e disse: Rosineide, por favor, onde é que tem uma pousadazinha? Eu estou precisando de uma pousadazinha perto dos centros para fazer uma... Até ela disse: não, a pousada é lá em casa. O bom é que ela vai acostumar, o negócio vai ficar difícil, viu? Sempre que estivermos aqui em Mossoró, mas vamos fazer... Está ouvindo? Não. Dá para ouvir o violão bem, né? Então vamos fazer uma música que é conhecida de todos, de Adriano Gomes, Súplica a Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as dores. Vocês. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos com a luz. E ir ao teu encontro, queremos lhe seguir e afastar o mal. Que? E caminharmos juntos rumo a Deus. Gostaram? Já eu não conhecia aqui, não é? Então, a temática da gente bem... eu digo que eu não sou, eu já estava conversando com o Luiz e dizendo, eu não sou palestrante. Eu gosto de conversar. Eu gosto de trazer aqui para a realidade da gente, trazendo exemplos, a gente vai conversando, vai fazendo
as citações do Evangelho, porque, se for preciso, a gente faz. Mas eu acho que a gente, para entender o Evangelho, a gente precisa de simplicidade. E era isso que Jesus, na sua caminhada, falava. E a primeira história que eu vou contar aqui para vocês é uma referência que eu faço a um médico moçambicano radicado em São Paulo, o Dr. Eduardo Muniz Rezende. Ele foi presidente da Academia Brasileira de Ciências Mentais. E lá pelos idos da década de 70, ele foi aos Estados Unidos fazer uma pesquisa sobre a fé. Passou 10 anos estudando e pesquisando a fé. E ele volta para o Brasil, e quando chega ao Brasil, ele faz uma publicação que resulta num texto de aproximadamente 10 minutos, dando todas as definições de fé. Eu achei interessante o raciocínio dele, porque se você for olhar o aspecto da ciência espírita, ela traz para essa realidade também. Primeiro ele diz que para você ter fé, você precisa ter motivação. Concorda? Um exemplo. Eu me apaixono, encontro uma parceira, um parceiro e decido casar. Mas para casar eu preciso primeiro me estruturar. Preciso estudar, preciso ter um trabalho. E aí eu vou colocar aquele objetivo, aquele sonho, como o fator motivador, que é o casamento, e vou correr atrás. Vou estudar, vou me preparar, vou fazer tudo para alcançar. Então ele diz, primeira coisa, motivação. A gente precisa ter motivação. Segundo, ele diz, estabelecer uma meta. O que é que você quer? Para casar, o que é que você precisa? A primeira coisa, Luiz, é ter uma casa. Quem casa quer? Casa, né? Apesar de que a convivência com os pais hoje em dia é bem comum. Nos Estados Unidos, o menino terminou o nível médio, empurram para a faculdade, tira de dentro de casa. Aqui não, aqui a gente tem menino de 50, 60 anos ainda morando com os pais. E ele disse, pronto, aí você estabelece aquela meta. Depois você tem que traçar os objetivos. Ele disse, mediante isso, toda pessoa que quiser conquistar o que quiser, basta fazer essas três coisas. Ter motivação, estabelecer uma meta e traçar os objetivos a seguir. Todo mundo faz isso. Minha sobrinha está se matando de estudar em casa, fazendo concursos e concursos e concursos. Mas tia, não chega. Digo, chega já já. Não se preocupe que chega. Bate na trave no concurso, bate no outro. E quando aparecer, aparece 4, 5 de uma vez. Fique tranquila em relação a isso. Mas ela está se dedicando, fazendo a parte dela. O que é que acontece? A gente quer viver de expectativa. A gente quer fazer tudo na vida da gente depositando uma expectativa enorme, mas esquece do principal, que é empreender esforços para que isso possa acontecer. Sem esforço a gente consegue alguma coisa, Reginaldo? De jeito nenhum. Sem esforço a gente pode cair uma loteria na nossa conta bancária, e em pouco tempo esse dinheiro vai voar, porque a gente não soube administrar, não soube cuidar de nada, ou vai chegar um esperto querendo nos auxiliar e vai passar a gente para trás e você vai viver na mesma miséria. Porque você não teve capacidade de discernimento, de entendimento e de preparo para poder desenvolver essas potencialidades. Em relação à fé, é isso. A gente precisa ter atenção para saber o que é que nós queremos de nossas vidas. Quais são os objetivos que devemos implementar para que a gente possa mudar o panorama de vida. Ontem, na nossa conversa lá na Casa do Caminho, nós falávamos sobre isso. Sobre o quanto nós precisamos entender o verdadeiro motivo da vida. Por que eu estou aqui? Será que eu já me perguntei? Por que será que Nertan foi reencarnado no Rio Grande do Norte, em Natal, filho de fulano, filho de cicrano? Será que isso é de graça? Não existe graça para a doutrina espírita. Existem razões, fundamentos que nos fazem ter consciência plena daquilo que devemos fazer. E o doutor Eduardo, ele continua na sua definição, dizendo apenas isso, que fé humana não difere da fé divina.
sobre um aspecto: a esperança e a crença no futuro. Saber que você tem esperança, deposita a esperança em Deus. Então a gente sabe, se eu estou empreendendo esforços, eu estou fazendo tudo, eu estabeleci uma meta, eu tracei os objetivos, eu estou motivado, mas aquela coisa não está acontecendo naquele momento na minha vida, existe uma razão para isso. Eu sou originário de uma família de polícia, sabe como é, né? Família de polícia. Cunhado era coordenador, irmão era chefe de investigação, primo era delegado, tudo assim. Um aqui, outro ali. E meu sonho era ser o quê? Polícia. Os primeiros concursos que eu fiz na vida foi agente de segurança judiciária, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Passei na época da Paraíba, criaram o tribunal, só chamaram 6. Eu fui o 16º, não entrei. Passei no concurso de oficial da Polícia Militar, desisti. Por quê? Porque tinha passado na Polícia Federal. Tinha treinando feito um bicho, subindo, descendo corda, correndo, pulando. Na penúltima prova, que era um salto em distância, eu fisguei a perna. Fui para a corrida dos 2.400 metros. Faltando 2 voltas, a perna arrebentou. Eu e uma jovem que também se acidentou durante a prova, entramos com recurso, que a delegada disse, quem se machucou na prova pode entrar com recurso para remarcar a prova. Isso foi no sábado. Marcaram a prova para quinta-feira seguinte. Não estava nem recuperado. Fui fazer a prova de novo. Faltando meia volta, arrebentaram as 2 pernas. E eu deitei no chão chorando, com minha esposa sentada, com a criança de colo. E eu disse assim, Deus não quer que eu seja polícia. Não quer que eu seja policial. Não era a minha vida. Eu não teria que pegar uma arma, sair por aí dando tiro em um e outro, não desmerecendo a profissão de policial, mas me conhecendo eu não estaria encarnado aqui, hoje. E eu entendi aquele sinal, olha aí. E fui dar encaminhamento a um outro lado que eu tinha, que era o lado de professor. Me tornei matemático por formação, sou matemático, né? Quase 2, né? Matemático de formação, e ao longo dessa formação, dei aula de física, de química, aula para concurso, passei 22 anos em sala de aula e passei em outro concurso para o Banco do Brasil, onde me aposentei no banco. Né? Então, assim, você veja que às vezes a vida não é como a gente quer, cria nossa expectativa. Porque a gente deposita as expectativas e não realiza. E eu vou contar a história aqui, uma história para ilustrar a questão da fé, que é importante, porque a gente vê ao longo do Evangelho várias passagens que falam sobre isso. Mas eu quero contar a história de Zé, uma história verdadeira que aconteceu em São Paulo, né? Na época foi noticiado em jornais. Fizeram um senhor que vivia nas ruas. E todos os dias, ao meio-dia, a Catedral da Sé, em São Paulo, quem conhece, sabe onde é? A praça, a Catedral, abre a partir das 11 horas até 1 hora para visitação. Não sei como é hoje, se é aberto direto, né? Mas eram os horários, e no horário da missa, abria pela manhã, ao meio-dia, à tarde e noite, para que as pessoas pudessem entrar, rezar, fazer suas orações, assistir a missa. E Zé entrava todos os dias ao meio-dia, chegava diante do altar, olhava para Jesus e dizia, oi Jesus, aqui é o Zé. Todos os dias era a rotina. Só que tinha um rapaz que trabalhava na paróquia que achava que Zé queria roubar a imagem de Jesus. E uma vez se aproximou dele e disse, por que é que você vem aqui todo dia bem ligeirinho, entra, olha para ali para a cruz e se abaixa e sai. O que é que você quer? Você quer fazer o quê? Ele disse, não, eu estou vindo aqui conversar com Jesus. Zé adoece. Período de frio, e é internado na Santa Casa de Misericórdia, São Paulo, aonde recebe toda a assistência, e na enfermaria onde Zé ficava, era uma alegria. O doente não ficava cabisbaixo, porque Zé dava força, Zé conversava com as famílias, e era aquela alegria toda, e Zé contagiava a ala, não somente onde ele estava.
O hospital ali, o andar todo conhecia Zé. E Zé era sempre alegre, conversava com as pessoas. Uma vez ele estava deitado no leito, recluso, e veio a madre superiora junto com a outra irmã, se aproximou dele e viu aquela alegria toda e olhou para ele e disse assim: meu filho, de onde você tira tanta alegria? Porque, segundo me relatam, você não recebe a visita de ninguém, você não tem amigos, você não tem familiares, ninguém vem lhe visitar. Ele disse: epa, irmã, espere aí, que todo dia, ao meio-dia, Jesus vem ao pé da minha cama e diz: pois é, aqui é Jesus. Esse é o homem de fé. Esse é um homem que precisa que a gente tenha essa simplicidade, aprenda com ele e reconheça o nosso potencial divino. Porque o argumento da fé, para muitos, pode ser simples, mas não é. Porque existe de nós, existe uma transformação que se passa dentro do nosso psiquismo, né? Os espíritos nos condizem nesse sentido. Quando você vai estudar os livros de André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, e você fala em extensão de onda, densidade de onda, e você vai entender o porquê das comunicações, né, telepáticas através das consciências, mente a mente, que a gente chama de ponte a ponte, com os espíritos, você vai entender que é um dos argumentos da fé. Ele diz: o que a gente pensa plasma, e o que plasma acontece. Se for fundamentado nessa diretriz de André Luiz, o que é que vai entender? Se eu tenho fé, se eu tenho coragem, se eu tenho determinação, se eu faço as 3 etapas que o doutor Eduardo Muniz coloca no trabalho dele, o que é que vai acontecer? A nossa fé vai estar fortalecida. Que eu vou saber que vai alcançar. Porque eu estou pensando. Agora, se eu começo a realizar uma coisa, uma atividade física, já com o pensamento que eu não vou conseguir superar aquela atividade, eu vou terminar ela? De jeito nenhum. Se a gente pretende escrever um livro, que diz que para dizer que viveu, a gente tem que fazer 3 coisas, né? Plantar uma árvore, escrever um livro, e o que mais? Ter um filho. Ter um filho. É? Então, imagine aí, se a gente não consegue fazer tudo isso, porque a fé, ela é motivadora. A fé, ela nos impulsiona, ela nos leva adiante. Aí vamos para o Evangelho de Jesus. Nós vamos pegar a passagem da mulher hemorroíça. Quem lembra da história da mulher que vivia abundantemente sangrando? Sangramento desde a infância, não é verdade? Mas ela soube que aquele homem que praticava curas, o qual chamavam de Jesus, iria passar pelas redondezas de onde ela vivia. E alimentou ali a esperança de ser curada por Jesus. Mas, para que isso acontecesse, as etapas eram bem difíceis. Primeiro, uma mulher dirigir a palavra a um homem na época só se fosse com autorização do pai ou do marido. Ela não podia. Ou da mulher da pessoa. Ou de uma outra mulher que tivesse acesso à pessoa. Mas diretamente não podia. Tocar as vestes de um homem está levado a apedrejamento. Ia morrer. Mas ela não quis saber disso. Quando ela soube que Jesus iria passar, ela se preparou, foi, passando entre as pernas das pessoas que estavam ali próximas a Jesus, consegue estirar o braço, com a convicção de que chamaria a atenção de Jesus e Jesus voltaria para ela. E quando ela toca, Jesus, através do magnetismo, sente que sua veste foi tocada. Naquele instante, Jesus pergunta: quem me tocou? O que foi que os apóstolos responderam? De imediato, nem um segundo, foi esta mulher. Pensando eles que Jesus iria repreendê-la. Porque era uma mulher e tocou a veste de Jesus. E Jesus voltou-se para a mulher, olhou para ela e disse:
A tua fé te curou. E a partir daquele momento, aquela mulher estancou a sua hemorragia. Será que nós temos essa fé de poder acreditar, muitas vezes, não uma cura física, que é o que a gente busca às vezes quando adoece. A gente quer ficar curado fisicamente, mas existe algo maior do que a cura física, que é a cura espiritual. Às vezes você não alcança a cura durante um processo de doença longo. Às vezes a gente não alcança a cura plena, total. Às vezes até desencarna. Mas a gente consegue a cura do espírito, das nossas enfermidades, do nosso psiquismo adoecido, de todo o transporte que a gente possa ter nas dificuldades da vida. Quem vai nos conduzir é Jesus a essa tarefa. É tanto que quando perguntaram a Gandhi o que é que ele achava do cristianismo, Gandhi responde: nunca vi religião como tal. Que o problema não estava no cristianismo. O problema estava nos seguidores do cristianismo. Que se nós, como cristãos, seguíssemos as orientações que Jesus nos dá através da boa nova do Evangelho, do Sermão do Monte, não precisava de mais nada. Mas a gente vai muito pela nossa imperiosidade, nossa intempestividade, do processo que a gente tem de querer fazer sempre tudo, achando que tudo que a gente pensa é correto. Tudo que a gente tem, que as coisas que tem que acontecer tem que ser em função da gente. E não é. Muitas vezes Deus dá o alerta, nos chama a atenção, manda através de mensageiros menores recados, nos chama a atenção do sentido do alerta. Olha, preste atenção, isso aqui está acontecendo, está errado. Você continua a fazer o errado? Por que você está fazendo isso? E a gente tem que despertar. E eu vou tocar uma música agora, que é baseada numa poesia de Alta de Souza, que está no livro Horto, de 1900, que se chama Místico. É uma poesia curtinha, que fala assim: a chuva cai do céu e o mundo é como ermo, um deserto sem fim, de onde emigrou a luz. Mas que me importa a treva, a escuridão sem termo, sem fim, se eu tenho dentro de mim, eu sinto dentro de mim quem fez o sol. Jesus, Jesus, Jesus. A chuva cai do céu e o mundo é como um ermo. Um deserto sem fim, de onde emigrou a luz. Mas que me importa a treva, a escuridão sem termo. Mas que me importa a treva, a escuridão sem termo. Se eu sinto dentro de mim quem fez o sol. Jesus, Jesus,
Isso é bom com um grupo que tem voz das meninas, divisão vocal, repetição de estrofes. Né? Aqui é uma síntese, mas é uma música muito forte. Né? Que me importa a treva? Se eu sou cristão, se eu acredito em Jesus, se eu acredito na espiritualidade, se eu tenho uma crença na vida futura, e me chega a dor, me chega o sofrimento, me chegam as dificuldades, eu vou ter forças, porque eu tenho esperança e fé. Mas basta ter esperança e fé? Não. Circulava recentemente, há uns 5 anos, uma historiazinha na internet, que era a história da fé, esperança e a caridade. Havia um homem cego, à época de Jesus, que foi um dos cegos que foram curados por ele, que ele acreditava que um dia, ele é cego de nascença, ele acreditava que iria ser curado de Jericó. Ele acreditava, como o cego de Jericó. Esse cego acreditava que um dia ia ser curado, que essa cura chegaria. Até que tem um encontro com Jesus, e Jesus o cura. E ele decide sair pelo mundo. Disse, agora eu vou conhecer o mundo, vou conhecer as coisas, vou conhecer o mundo. E se encantou com tudo que ele olhava, ele se encantava. Tudo que ele via, ele achava lindo. Os pastos, as cidades, os animais, a diversidade dos animais e das coisas. Esse cego, esse homem, ele passou a ter esperança e decidiu que já tinha dado muita coisa do mundo, mas que deveria agora portar, serenar a sua vida em uma determinada localidade. E o homem, então, se estabelece, começa a trabalhar, reserva um dinheirinho, compra um terreno, outro daqui a pouco era o dono das terras, a maioria das terras da região. Mas esse homem começou a definhar. E a família, ele já com filho, com neto, com tudo, e a tristeza batendo, e o homem em cima de uma cama, e não conseguia mais fazer nada. Aí foi quando ele teve a verdadeira noção da realidade que ele vivia. Que não adiantava ele ter fé, como ele teve, se curou. Ter esperança em dias melhores, e a coisa aconteceu, ele trabalhou, realizou, a coisa aconteceu. Mas se não tinha caridade. Que tudo que ele estava fazendo era em função dele e da família, mas não em função do próximo. E a história conta que num determinado momento ele decidiu doar parte das suas terras aos trabalhadores que ali trabalhavam com ele, os seus serviçais, parte das terras aos seus filhos, e que a partir daquele momento ele passou a andar para ajudar as pessoas que estavam mais necessitadas do que ele. Veja aí que história. Então, só fé e esperança não são suficientes. A caridade é suficiente. Ontem nós contávamos, nossa irmã que estava lá ontem na sociedade, viu a história que nós contamos a respeito da questão do homem de bem. Né? O homem de bem é aquele que deposita fé, esperança, né? Pratica caridade, é indulgente, é benevolente, é aquele que não desdenha do seu próximo, nem faz dos seus subalternos, né? Ele se torna um carrasco, nem também ele tendo os seus superiores os respeita pai, respeita mãe, respeita tudo. Aí lá no final, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, ele diz, aqui não estão listadas todas as qualidades de um homem de bem, todas as características, mas aqueles que busquem praticá-las já estarão no bom caminho. Vejamos, será que esse é o caminho que nós queremos de fato? Será que nós temos a convicção que nós somos cristãos de fato? Que acreditamos nos espíritos? Porque tem gente que acredita daqui para cá. Quando vivencia, diz assim, Deus me livre. Vamos para a reunião mediúnica, participar do estudo da mediunidade? Deus me livre, morro de medo de espírito. Eu o espírita. Né? Esse é o espírita. É aquele que morre de medo. Eu digo, também morro de medo do espírito. É igual uma pessoa. Se o ser humano chegar aqui por trás de mim, não falar comigo, bater no meu ombro, eu vou tomar um susto. Se o espírito chegar do meu lado, aparecer aqui do meu lado, também, se eu não estiver esperando, eu vou ter susto do mesmo jeito. É a mesma coisa com os espíritos.
A gente tem que aprender a lidar com essa realidade, com essas coisas. Mas eu pergunto a vocês, qual o tamanho da nossa fé? Vou fazer assim e vocês vão ver. 1, 2 ou 3? Fé 1. Fé 2. Fé 3. Qual o tamanho da nossa fé? Vamos aí. Bota aí cada um aí. Faça o seu gesto que representa a fé de cada um aqui. Eu quero que vocês sejam sinceros. Rapaz, não tem mais não, então é 0. Aquela que não tem nada é 1. Se eu estou no nível 1, nível 2 ali, ó, bem grande, a fé. De que depende essa nossa fé? O que é que depende? Depende das conquistas que a gente tem no mundo ou das conquistas maiores dentro do nosso coração? Existia um jovem que o sonho dele era se tornar médico, porque seu avô era um médico extraordinário. E o pai não era médico, mas era um empresário bem-sucedido, e ele dizia que ia ser feliz no dia que ele passasse do vestibular. Hoje é Enem, gente, viu? Eu já entreguei minha idade, né? Hoje é Enem, eu falando em vestibular. Para mim é vestibular, você ir sozinho, né? Você era vestibular também na época. Então, o nosso vestibular, né? E ele, a mãe, ele fazendo o pré-vestibular, e aquele corre-corre de estudo, e a mãe viu ele mais assim empolgado, e disse: meu filho, você está feliz? Ele disse: mamãe, quando eu passar no vestibular, a senhora me faça essa pergunta, que eu vou dizer que sim. E assim se preparou tudo, fez o vestibular para medicina, passou. No dia da comemoração, daquele churrasco que a turma comemora, né? A mãe o abraçou e perguntou: e agora, meu filho, você está feliz? Ele disse: mamãe, quando eu me formar, eu vou estar feliz. E mais uma vez passou aquele período de 6 anos de faculdade, e a mãe, no dia da formatura, o abraçou e perguntou: meu filho, e agora, você está feliz? Ele disse: mamãe, quando eu entrar na minha residência, eu vou estar feliz. E assim se preparou, conseguiu a vaga na residência. A mãe o abraçou de novo e perguntou: meu filho, você está feliz? Disse: mamãe, quando eu conseguir montar a minha clínica, ter o meu emprego primeiro, eu vou estar feliz. Passou no concurso público. Depois a mãe perguntou ele de novo, perguntou se ele era feliz. E ele ainda não estava plenamente feliz. Ia estar feliz no dia que conseguisse montar a clínica dele. Se juntou com mais 2 amigos, adquiriram um terreno, prepararam, juntaram, fizeram financiamento, construíram uma big de uma clínica. E nesse dia da inauguração, ele estava de plantão, saiu das carreiras do plantão já para a inauguração da clínica. Quando passou, não tinha nem vaga na porta da clínica, conseguiu botar o carro do outro lado da rua. E nas pressas para chegar, que já estava começando a solenidade, a cerimônia, o culto, o momento lá. As brincadeiras, ele corre, quando corre, o carro vem, pega, colhe e ele desencarna. E eu pergunto a você, como é que esse jovem morreu? Feliz ou infeliz? Eu creio que infeliz ainda. Porque depois da clínica ele criou um hospital. E assim sucessivamente. Então, às vezes, a nossa ambição nos conduz a esse tipo de situação. De não pensarmos com racionalidade e vermos que aquelas etapas que o Dr. Eduardo Nunes botou como parâmetro da nossa fé, como referência, são etapas que são constantes. Veja que depois de um casamento vem a conquista dos filhos, depois a gente vai tendo conquistas materiais, conquistas espirituais, vai crescendo, vai vendo o núcleo familiar aumentando. Com essa família ali que são 9, excepcionais, fantásticos. Né, Rosilene? Então, a gente fica assim, cara, quando a gente vê os filhos crescerem, se desenvolver, vai chegando os netos, já é um outro tipo de felicidade. E a gente cada vez mais vai tendo esperança, vai depositando fé que vai dar tudo certo, coloca nas mãos de Deus sem medo, porque tem a convicção da certeza de que tudo que a gente está consolidando em nossas vidas tem fundamentação. Algumas pessoas sofrem por isso, inclusive sofrem para encarnar, têm dificuldade para encarnar. Aqueles que são independentes, aqueles espíritos que são mais amadurecidos, que já passaram por etapas precedentes para chegar numa condição de maturidade espiritual, são aqueles que podem, inclusive, escolher o modelo, o modo
modelo biológico, organizacional e espiritual. O nosso corpício. Eu digo, eu quero vir galego, dos olhos claros, 1,80 m de altura, 1,90 m, rico. Olha, coitado, não sabe a responsabilidade da riqueza e a responsabilidade da miséria. Uma vez aconteceu uma situação interessante, lembrei agora quando falei nisso, eu estava recém-infartado, em repouso, deitado, e chega alguém na porta de casa, batendo, pedindo alguma coisa. Eu disse, meu filho tinha na época 9 anos de idade. Eu digo, vale atender, vê o que é. E ele voltou, aí disse, é um homem que está pedindo ali dinheiro, ali alguma coisa. Ele fala assim, dinheiro não tem não, mas a mesa já está posta para o jantar, vá ali com sua avó, prepare ali um sanduíche, uma coisa, e leve para ele. Pelo menos a gente não tem dinheiro, mas dá uma ajuda, um auxílio, um alimento. De extremamente de coração. Meu menino chegou lá, quando chegou com o pão que entregou a ele, ele pegou o pão, rebolou no lixo, xingou meu filho entrou chorando, se tremendo todinho com medo. Eu digo, meu filho, entenda que às vezes, porque tem gente que diz assim, eu conheci uma pessoa que miserável, via nas ruas, extremamente feliz, falava 7 idiomas, já tinha sido diretor de multinacionais, vive nas ruas em Natal, faz tempo que eu não o vejo, mas ele vivia nas ruas, perambulando pelas ruas, passava. Uma vez eu sentei para conversar com ele, ele passou e eu estava lavando o carro, aí eu olhei e disse, oi, tudo bom? Sempre, às vezes parava, pedia, eu digo, vai para onde hoje? Ele dizia, vou não sei para onde, vou para as Quintas, vou para o Nordeste. Dizia o roteiro. Aí ele parou e ficou assim, aí eu parei, eu digo, tá tudo bem? Ele disse, tá. Aí deu bom dia, né? Bom dia, tá tudo bem? Aí ele olhou assim para mim e disse, você sabe que o senhor é a primeira pessoa que fala comigo hoje? Não é porque eu não me encontrei com ninguém, é porque ninguém me viu. Isso é muito duro. É muito duro o ser humano olhar para o outro e fazer de conta que não existe. São seres os invisíveis da sociedade. Não é? Como exigia na época de Jesus os invisíveis de coração, os invisíveis de alma. E a gente tem que ter uma atenção muito grande, gente, porque quando Jesus fala de fé, né, ele diz o quê? Fé na vida, tem uma música que diz assim, né? Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã, não é? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ou seja, a gente precisa acreditar. E quando a gente fala em acreditar, tem uma música do nosso amigo Hércules Bruno, né? Equinho, como dizia Salizete, chamava Equinho, né? Que ela fala assim, quando as vantagens do mundo, os teus olhos claros não puderam mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte, se afastar de você, ó, a esperança do nosso futuro, ali, ó. E te sentir sozinho, no abandono que fere, se apossar do teu ser. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo e o Calvário é o renascer e acreditar. Vai, ala, vai, ala. Vai, ala, vai, ala. Vai, ala, vai, ala. E acreditar
acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver. Ó. Acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo e o Calvário é o renascer. Então, quando a gente acredita, quando a gente tem fé, tem confiança, pode a casa cair, pode a dificuldade aparecer, pode a dor chegar, pode a dificuldade mexer, dar aquelas espetadas na gente que às vezes vem para acordar. Que eu digo a ferramenta, quem escolhe somos nós. As ferramentas de progresso. Jorge Luiz, que passou por tanta coisa lá atrás, foi de graça? Tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão. Se a dificuldade chega, é para nos abrir os olhos. Que às vezes estamos enveredando por caminhos que não são legais. Se a dor aparece, às vezes é para despertar a gente a atenção para os cuidados próprios. Porque a gente tem que ter cuidado com a gente, não é só a higiene do corpo físico. Onde é que está a higiene da alma, do espírito? Porque existe a falsa crença. Com 18 anos eu trabalhei em plataforma marítima, aqui na bacia de Guamaré. Fui supervisor. E o interessante é que foi uma fase muito curiosa, porque muito menino, nunca tinha experiência de trabalho, trabalhar lá para pegar uma supervisão de plataforma não era fácil. Administrar a parte de hotelaria, manutenção toda, muita responsabilidade, aprendi muito. Mas lá na época a gente não tinha TV cabo, essas coisas, era tudo parabólica. Não sei se vocês lembram, né? Alguns anos atrás. E a parabólica passava com os programas da TV americana, que era liderada pelo pastor Jim Swaggart. Era um pastorzão altão, muito conhecido mundialmente. E uma vez ele fez uma pré-eleção num ginásio para mais de 8.000 pessoas. E ele chegou diante da Assembleia e disse assim: quem acredita estar salvo? Todo mundo levantava até os 2 braços. Eu. Todo mundo levantando. E ele disse: eu vou perguntar mais uma vez. Quem tem certeza que está salvo? Metade da Assembleia ficou com o braço baixo. E ele perguntou a 3ª vez: quem tem convicção que está salvo? Acho que uns 2 ou 3 levantaram o braço. E ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: não adianta o crente chegar à igreja, levantar a mão, aceitar Jesus como Salvador e para garantir a sua salvação. E disse uma outra frase que eu me lembro literalmente. Ele disse: a salvação está na ação renovadora do Evangelho na vida do homem. Gente, você sabe o que é? Ação renovadora do Evangelho na vida do homem. Não é na palavra. Não adianta você vir à casa espírita, uma pessoa pergunta: qual é a sua religião? Você dizer: sou espírita. Aí você vem, assiste a reunião, toma um copo de água fluidificada, sai a 100 por hora no seu carro, fazendo confusão, chega em casa brigando com o filho, com o marido, com o irmão, com a mãe. Se a ação do Evangelho redivivo, do Consolador prometido, não faz parte do seu cotidiano. Não adianta eu subir aqui à tribuna espírita, como representante da doutrina, que não deixa de ser, temos a responsabilidade de falar sobre a doutrina, nós somos representantes dessa doutrina. Se as minhas ações, os meus atos, não modificam o meu comportamento, não me tornam uma pessoa melhor. É o que a gente precisa acreditar. Que a nossa fé tem que ser uma fé raciocinada, baseada na razão, onde nós vamos analisar. E precisamos, mediante essa fé que nos é ofertada, porque eu digo que a fé é ofertada.
Mas para que você chegue na farmácia e peça 1 quilo de fé, 10 gramas, 10 quilos de fé, você não vai conseguir. Porque mesmo que você tivesse o volume da fé fosse dado em grãos, se você não formulasse nas dosagens necessárias essa fé, ou ia ficar amargo demais, ou ia ficar doce demais, que tem que ter um equilíbrio. Porque ser bom não é ser besta. Ser bom não é ser besta. Jesus era assertivo demais. Se Jesus tivesse que dizer uma coisa, um apóstolo, chamar a atenção e dizia: Pedro, por que faz isto? Pedro vai fazer o quê? Tome cuidado. Chama-se assertividade. E a gente tem medo de chegar para um companheiro que está vendo que está enveredando numa situação difícil e dizer assim: meu irmão, não tenho nada a ver com a sua vida, mas tome cuidado. Tenha atenção. A gente acha que está sendo invasivo. Não é invasivo. Nesse sentido, seja invasivo. Eu vou contar um fato que aconteceu uma vez quando nós éramos coordenador de estudo da federação. Eu e uma outra companheira estávamos já um período fazendo essa assistência, dando as aulas, e no final do ano, uma das participantes deixou de vir. Não veio mais, preste atenção. Como é que a gente tem que ter atenção com quem está ao nosso convívio? E Rosineide, ela desapareceu, terminou o ciclo do semestre, final de ano. Não, vamos ligar hoje para ela? Não, vamos ligar não, porque se ela não foi, não veio mais, é porque não deu, deve estar acontecendo alguma coisa. Não vamos incomodar, não. No início do ano, ela se rematricula e volta. Faz a rematrícula e volta. Quando começou o ano, a outra turma nova estava a prima dela agora matriculada na nossa turma. E a coordenadora amiga perguntou: cadê fulaninha? Você não soube, não? Não. O que foi que aconteceu? Cometeu suicídio. E nós nos sentimos negligentes. No mínimo, desatenciosos em relação a essas pessoas. E como essa jovem, tantas e tantas pessoas, às vezes, estão precisando de uma palavra de atenção, de estímulo, de apoio. Às vezes não quer nada, às vezes quer só sua presença, assim como Stefano e Rodrigo estão aí. Que a gente possa olhar para o outro. Quantas pessoas entram numa casa espírita, sentam lá atrás, a gente vai e vem. Teve um colega, olha a história, o esposo de uma ex-presidente da Federação Espírita se emocionou porque seu Arlindo, na época que era presidente, chamou ele para fazer um exórdio. Essa leitura preliminar que a gente faz aqui. Ele disse: eu estou 40 anos. Nunca ninguém me chamou para fazer nada aqui. Ele ia, entrava, sentava, terminava, tomava um passe e ia embora. Nunca ninguém chamou ele para fazer nada. Quantas e quantas pessoas entram na nossa casa espírita como invisíveis? Eu chamo a questão de novo para a questão do invisível. Quantas pessoas entram estraçalhadas com a sua fé, desmotivadas, passando por dificuldade, e aquela pessoa, às vezes ela precisa de dinheiro, às vezes precisa de dinheiro, mas às vezes não é o dinheiro que ela quer naquele momento. Ela quer atenção. Ela quer que você olhe para ela como um irmão que necessita de apoio, necessita de ajuda. Percebeu, alguém chegou, silenciou, está ali, pergunta saber de onde é, qual é o seu nome. Estamos recebendo, pronto, hoje aqui, tem alguma pessoa que está vindo pela primeira vez nessa casa espírita? Eu, as senhoras. Né? Então, quando a gente pergunta, a gente identifica. Quando identifica, no final, vai alguém da recepção, bem-vindo, a nossa casa funciona assim, 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 tem uns dias de atividade, Luiz, dá o direcionamento. A pessoa começa a acompanhar as palestras públicas, depois se envolve na questão do estudo, daqui a pouco se torna um trabalhador. Faltava ali o quê? Motivação. Agora, se aquela pessoa entra, sai. Entra, sai. Entra, sai. Ninguém dá atenção a ela. O que é que vai acontecer? Ela sai e não entra mais.
ela não volta. E a gente precisa entender. E para encerrar, eu vou contar mais uma história que também é com base bíblica, que todos sabem daquela história do centurião romano, que Jesus estava fazendo uma cura de um jovem que estava... Ele até entra por cima da casa, né? Porque ele disse que era gente demais. Jesus desce pela gola para fazer a cura. E naquele momento o centurião romano entra e até os apóstolos acreditavam que eles fossem querer pegar Jesus, prender Jesus, queriam fazer ali uma barreira. E ele, o senhor quer o que aqui? Porque um centurião romano, junto de judeus, era algo incomum. E ele diz, eu preciso falar com o mestre. Mas tu queres falar com o mestre? E levam ele até Jesus. E Jesus pergunta, o que traz aqui? Ele disse, mestre, eu tenho um servo fiel, que durante muitos anos cuidou da minha família, enquanto eu estava nas frentes. E hoje ele está adoecido. Não sei nem se ainda está vivo. E eu vim aqui porque eu sei que o Senhor faz prodígios. E eu que gostaria que o Senhor fosse comigo até a minha casa para curar o meu servo. E o que é que Jesus diz? Ide, voltai, pois teu servo está curado. A tua fé o curou. A fé daquele homem curou o servo. Porque a gente acha que o limite da nossa fé é só em relação a gente, não.